Eu estou chamando esse tema de temão, porque tenho vários outros teminhas que a gente vai conversar para entender o que é esse contexto aí de síndrome da impostora. Será que vocês vão se reconhecer em alguma dessas situações aqui que a gente vai conversar? E hoje a gente vai começar falando sobre o que é essa síndrome dessa impostora e qual a relação que esse comportamento ou essa condição tem com a nossa autoestima? Que a gente fala sempre muito aqui, né? Que vocês estão me acompanhando mais aqui pelo Instagram, vem muita coisa aí relacionada à autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então a gente vai juntar um pouquinho essas peças do que vocês acompanham, algumas partezinhas aí no dia a dia de conteúdo, conversando um pouquinho. Porque na quarta-feira eu vou disponibilizar para vocês o link do e-book que eu venho trabalhando aí nesses últimos meses para trazer um tema que eu já estudo aí há mais de 10 anos, que é a autossabotagem. Então já tenho aí bastante experiência estudando sobre esse tema e estudando sobre esse tema no comportamento humano. E tem bastante experiências pessoais também com esse tema, porque hoje mesmo eu estava ali na minha sessão de terapia, identificando alguns pontos. E o mais importante de tudo é que a gente precisa entender que tudo que a gente vai conversar aqui, tudo que a gente vai falar aqui, é um processo que acontece com todo mundo. Então eu não vou chegar, aliás, vocês nunca vão me ver aqui apontando o dedo na cara de ninguém, falando você é uma sabotadora danada, porque é algo que todo mundo compartilha como padrão de comportamento mesmo. E a ideia é que a gente tome cada vez mais consciência disso, de como acontece e principalmente como que isso impacta na nossa vida, para aquelas coisas que a gente gostaria de fazer, gostaria de realizar, para os nossos sonhos. E assim, mesmo antes de a gente falar de sonhos, né, que a gente sempre pensa, sonho é uma coisa que está muito distante, está muito longe, eu tenho que trabalhar muito para isso, mas para a nossa realidade mesmo, para o nosso dia a dia, como que isso pode impactar no nosso trabalho, nas nossas relações profissionais, nos nossos relacionamentos amorosos, os nossos relacionamentos com a nossa família, nas nossas conquistas do dia a dia, para a gente ter uma vida mais leve, ter uma vida de mais conquista. Porque uma coisa é fato, você já pode até pegar caderninho aí para poder anotar, uma coisa é fato. A nossa mente, ela nos traz constantemente, de forma automática, para um espaço de autossabotagem. Eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Então vamos começar aqui falando, e se vocês tiverem dúvida ou quiserem comentar, vai falando aí que eu vou lendo e trocando essa ideia com vocês. O que é essa tal dessa síndrome da impostora, né? Muita gente aqui já pode conhecer ou já ter ouvido alguém falar, mas assim, não é uma doença, né? Não é algo assim que acomete a pessoa, mas é uma condição psicológica, é algo que você tem já instaurado ali na sua mente, e de acordo com o que você decide ou não acreditar, ou como você decide ou não se comportar, você pode aumentar essa síndrome, você pode aumentar essa condição e perpetuando isso aí no seu comportamento. Nosso objetivo sempre é entender qual é o impacto disso no comportamento, porque é na hora de se comportar, na hora de colocar a mão na massa, na hora da realidade, que isso realmente faz algum sentido ou faz diferença para a gente. Então, essa condição psicológica, ela é causada, ela é gerada por um sentimento principal. E esse estudo, essa pesquisa, que começou lá por duas psicólogas lá em 1978, ele foi muito voltado para o ambiente profissional, para o ambiente de trabalho. E aí é para analisar por que as pessoas têm uma sensação de incapacidade. Então, esse mecanismo, essa síndrome ou
Os mecanismos de autossabotagem, eles são gerados a partir do momento que você se sente incapaz de realizar alguma coisa, mesmo que isso não seja uma verdade. Tô achando que a minha conexão não tá legal. Eu acho, deixa eu ver, acho que voltou. Então, essa sensação de incapacidade, de não merecimento, é alguns comportamentos que fazem com que, de alguma forma, você se afaste de situações onde você não se sente merecedora de estar. Então, pensa comigo, se você não se sente merecedora de algo, mesmo que externamente tenham pessoas que falem para você que você é maravilhosa, que você é super competente, que você é super merecedora, se internamente você não tem essa percepção, você sempre vai se afastar disso. Pensa num exemplo de elogio. Não sei como que vocês... Então pensa num elogio. Como que você se sente quando alguém te elogia? Tem pessoas que falam assim, ai, não, são seus olhos, né? Nunca que eu tô, sei lá, bonita, ou enfim, bem armada, ou qualquer outra coisa. Ou, você tá feliz, tá com a pele boa. Você sempre fala assim, são os seus olhos, porque você não consegue enxergar o que a outra pessoa tá falando de você. Então, a maior parte das pessoas tem dificuldade de aceitar um elogio. Não sei se você já parou para pensar em como que você reage a um elogio. E ainda tem um outro grupo de pessoas que não aceita o elogio e fica muito envergonhado também, porque assim, não é possível que tem alguém que está olhando e enxergando alguma coisa em mim que eu não estou vendo. É mais ou menos nesse sentido que funciona essa síndrome da impostora, a autossabotagem de uma forma geral. Então, sempre vocês lembrem desse exemplo do elogio. Então, assim, às vezes a pessoa ou o ambiente externo está levando para você um reconhecimento ou levando alguma oportunidade, mas internamente você se sente incapaz. E aí você se afasta dessa situação, porque você sabe que você acredita que não vai dar conta dela. Já gera um medo. E por que é o título, né? Síndrome da impostora? Porque você fica se sentindo uma fraude. É como se a qualquer momento você fosse ser desmascarada, né? Eu tô num emprego ali. E aí você pensa, nossa, mas eu não sei nem como que eu tô nesse emprego, não sei nem como é que eu consegui uma oportunidade tão boa, um trabalho tão bom. O que essas pessoas viram em mim? O que será que essas pessoas viram em mim que eu mesma não vejo? E isso pode te colocar em situações onde você vai ficar bloqueada para novas oportunidades, para uma promoção no trabalho, para pedir aquele aumento que foi combinado com você. Então, tem várias situações que a forma que você se vê, a forma que você enxerga, ela cria esse cenário, esse contexto. E a gente vai ver aqui, eu estou até com meu notebook aqui, quando eu estiver olhando para o lado, eu preparei um materialzinho aqui para a gente conversar. Essas vozes, são essas vozes que você tem na sua cabeça que te conduzem para se comportar de determinadas formas. Então, quanto menos capaz você se sente, quanto menos merecedora você se sente, quanto menos sentimento de pertencimento àquilo ali, mais chances de você afastar, de você bloquear, de você fugir. Então, esse comportamento, esse tipo de autopercepção é muito perigosa, né? Ou é muito perigoso por conta disso, porque isso aciona um ciclo de autossabotagem. Então, quando a gente fala de autossabotagem, é importante a gente entender que não é a autossabotagem, não é um comportamento em si, não é, eu me saboto, eu sou uma sabotadora. Tá, mas o que isso significa? A gente já entendeu que ele é acionado por algo que você percebe, que você entende com relação ao seu próprio. Essa autopercepção
ela aciona internamente aí na sua cabeça esse ciclo de autossabotagem. Lá no e-book que eu vou apresentar para vocês na quarta-feira, esse ciclo ali está bem detalhadinho, porque eu acho importante, e de acordo com a minha experiência, tanto de desenvolvimento de pessoas, né? Tem até ex-alunas aí também participando da live, em todos os processos de mentoria, em todos os processos de autodesenvolvimento, e com a minha experiência, que você precisa entender como é esse funcionamento. Como funciona a sua mente internamente para você conseguir saber em que momento do processo que você está, até para você conseguir fazer um plano de desenvolvimento e sair dessa zona de autossabotagem. O processo ele sempre vai acontecer, porque ele é primitivo. Mas quanto mais consciência a gente tem desse processo, mais a gente assume as rédeas. Mais a gente determina o que vai impactar e o que não vai impactar. Então é muito perigoso esse sentimento de incapacidade, porque ele aciona um agente secreto ali dentro da sua mente que liga, que é o gatilho para acionar todo esse mecanismo de autossabotagem. Então, mais uma vez, imagina que você se enxerga como incapaz de fazer algo, ou como não merecedora. Lembra sempre do exemplo do elogio. Pode chegar qualquer pessoa para você. Se você não acha o seu cabelo bonito, vamos falar um negócio bem fácil de entender. Se você não acha seu cabelo bonito, você não gosta do seu cabelo, é a coisa assim que você acorda e nem olha, porque você tem pavor do seu cabelo, você acha que ele não é um cabelo apresentável. E alguém chega para você e fala assim: nossa, como seu cabelo tá bonito hoje. Imagina como que você vai receber isso. Porque você não se sente merecedora desse elogio. Então, quando você não se sente merecedora, ou você contesta, que aí dentro dos mecanismos, né, de autossabotagem, é você atacar, ou você foge, ou você vai dizer: não, você não tá vendo isso, eu não sou essa pessoa. Ou você vai alimentar e vai nutrir essa imagem, né, que você já tem de si mesma, de que você é uma fraude. Nossa, essa pessoa acredita que eu tenho um cabelo bonito, mas é só porque ela não tá vendo como que esse cabelo é de verdade. Vocês conseguiram pegar? Então imagina quantas coisas vocês têm aí capacidade de tomar consciência de vocês se sentirem incapazes. E às vezes a gente não tem consciência, esse é o ponto mais perigoso. Às vezes a gente não tem consciência dos motivos, de quais que são as crenças que movem o nosso cérebro ou a nossa mente a fazer com que a gente tenha esse sentimento de incapacidade. Porque você às vezes tenta, você fala: meu Deus, por que eu não consigo? Eu faço, eu vou lá na frente do espelho, eu sigo os conselhos aí de todos os coaches, eu falo que eu posso, eu acredito que eu consigo. Só que na hora mesmo de fazer, tem alguma coisa que me impede, eu sinto um medo muito grande, um bloqueio muito grande. Tudo isso só é possível de mudar através de um processo de tomada de consciência. E essa autoconsciência, ela vem através do autoconhecimento. Que é quando você vai entender quais que são as crenças que estão movendo esse sentimento em você. Quando você pensa assim: o que está me movendo? Porque além de ser muita coisa, né, são situações muito diferentes. Então, se você for pensar em alguns exemplos, sei lá, eu coloquei aqui autossabotagem no trabalho, que foi o que eu comecei a falar por conta da síndrome da impostora, que foi pesquisa feita no ambiente de trabalho, mas isso impacta e se reflete em todas as áreas da vida. Se você não se sente competente, você vai bloquear qualquer mudança ou qualquer alavancagem que você poderia ter nesse trabalho. Porque você simplesmente não acredita em você.
E o pior, você vive com essa sensação de que a qualquer momento eles vão te descobrir. A qualquer momento eles vão descobrir que você é uma fraude. Então é melhor você ficar bem quietinha, porque já tá bom demais. E às vezes tem situações que a gente não consegue se posicionar com combinados. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você entra num trabalho que eles falam assim, o tal do período de experiência, né? Você vai fazer 3 meses de experiência pra gente ver se você é bom mesmo, hein? E aí a pessoa também, né? Mas aí teria que estar num nível de autoconfiança muito alto aí para poder a pessoa também analisar a empresa. Isso aí é assunto para. Isso é lá pro LinkedIn, né? Daqui não. É assunto da Jaque lá do LinkedIn. Mas você faz os 3 meses de experiência. Se você internamente não se sente capaz para aquele trabalho, no primeiro dia de trabalho você já começa a se comparar. Já começa a comparar com todo mundo, com o padrão da empresa. Nossa, aqui todo mundo parece tão bom. Nossa, aqui tem tanta gente melhor que eu. Nossa, eu ainda tenho tanta coisa para desenvolver. Graças a Deus que eles me deram essa oportunidade. Como que eles me deram essa oportunidade? Nem eu entendo ainda como que eu tô nessa empresa. Quando vence os 3 meses, ninguém te dá nem notícia do tal do aumento que eles prometeram para você no início da experiência. E você também não vai atrás. Por quê? Você já está achando bom demais que eles não descobriram que você é uma fraude. E te mantiveram você no seu emprego. Perceberam como que é? E nisso vão outras coisas também. Você não tem coragem de mudar. Às vezes você está num emprego que você não gosta, numa empresa tóxica, sei lá, ou uma liderança. Às vezes a empresa é boa e a liderança não é tão legal. Ou você passou pela fase de experiência, não te deram o aumento que te prometeram. Enfim, vai passando um monte de coisas e você não tem coragem de mudar. Porque na sua mente você pensa o quê? Será que eu consegui enganar essa empresa aqui? Mas será que eu vou conseguir enganar outra? Porque eu não me sinto competente. Então é a sua sensação. E por mais que outras pessoas te falem, te deem feedback, te digam que você está indo bem, você sempre vai ter esse sentimento de ser uma fraude, porque você não se sente capaz, ok? Vamos pensar num exemplo de relacionamento, né? Às vezes você está aí e não se sente capaz de, por alguma razão, por conta das crenças lá, de coisas que você aprendeu, mas você pode até ter ouvido assim, essa daí ou esse daí nunca vai ficar com ninguém. Ou sei lá, gente, é um conjunto tão grande. Lá no e-book, para vocês terem ideia, eu acho que tem umas 5 ou 6 páginas só de crenças para vocês identificarem, olhar, relacionar com a realidade de vocês, para facilitar essa identificação e essa ressignificação. Tá bem detalhadinho e bem bonitinho. Porque podem ser inúmeras coisas e para cada pessoa é um gatilho diferente. Mas aí você não se sente merecedora, ou por experiências que você viveu, você não se sente merecedora de ter um relacionamento legal. Ou você atrai pessoas que realmente não são tão legais, afinal de contas, você é incapaz de ter um relacionamento, você não é merecedora. Aí as meninas costumam falar, né? Eu sou dedo podre para relacionamento mesmo, porque sempre escolhe alguém que vai dar problema. Ou às vezes corre o risco até de se envolver numa relação abusiva, e isso eu posso falar assim de carteirinha, porque quem já conhece aqui a minha história, já me acompanha há mais tempo, sabe que eu vivi, falo assim, nossa, Jaque, mas você profissional da área e, enfim, ainda entrou num relacionamento assim, é para vocês entenderem a importância da gente não parar de evoluir o nosso processo de autoconhecimento, porque às vezes você tá muito bem em várias situações, mas tem um pontinho ali que você não olhou com atenção e às vezes você cai em algumas ciladas como essa para você aprender e não cair nunca mais. Eu, por exemplo, graças a Deus, me livrei desse karma aí na minha vida. Então, você tem chance de se associar realmente
a relações abusivas. A gente está vendo aí exemplo, né? Parece que todo mês tem alguma mulher relatando, principalmente, alguma situação assim. E, é porque agora está acontecendo isso? Não, porque agora as mulheres estão falando mais, né? Ou às vezes, conexão, ou às vezes você até está em um relacionamento que é legal, mas você não admite a ideia de que alguém te ache maravilhosa, de que alguém te ache incrível, porque você não se considera assim. Você não se considera. Você vai fazer, você vai de todo jeito tentar sabotar essa relação. De todo jeito você vai tentar se afastar dessa relação, mesmo que ela seja uma relação saudável e mesmo que ela seja boa para você. Porque não é relacionado a outra pessoa. Então tem até aula no YouTube, tá? Tem várias aulas sobre autossabotagem nas finanças, nos relacionamentos, tudo lá no canal do YouTube. Terminando a live, vou fazer um story com o link do canal para vocês poderem assistir. E essa aula, especificamente, eu falei nesses termos. Será que você não está sabotando? E por que eu falo sobre isso? Porque eu sabotei. Meu relacionamento, logo depois de ter vivido essa experiência horrorosa, ele passou por trancos e barrancos, porque eu tentava sabotar o tempo todo. De vez em quando eu ainda identifico algumas coisas. Meu esposo tá ali na sala assistindo, que sabe, assim, só que a gente tem uma conversa aberta sobre isso, sobre as experiências, sobre os traumas, e a gente tá para se apoiar e falar abertamente para conseguir fazer isso dar certo. E para você ter ideia, eu cheguei a dizer para ele uma vez que ele sempre falava assim: nossa, você é muito incrível, você é muito incrível. E eu pedi para ele parar de falar isso comigo uma vez. Falei: para de falar isso. Eu nem entendi direito por que eu pedi isso ou por que isso me incomodava tanto. E depois eu fui ver e falei: gente, por que não? Por que eu não quero que alguém me trate dessa forma, né? E aí, padrões, crenças, experiências, coisas que eu ainda precisava amadurecer e melhorar na minha cabeça, na minha mente, para poder organizar isso. Mas pensa, é um exemplo de estar numa relação ok, numa relação saudável, mas ainda com padrões antigos que de vez em quando eles vêm ali e fazem você se sabotar. É por isso, mais uma vez, que é importante conhecer o processo, conhecer o ciclo de autossabotagem, conhecer como isso funciona, o que aciona, se conhecer suas crenças, conhecer o que você acredita, o que você escolheu acreditar, para saber quais que são os seus gatilhos e o que está fazendo você se transformar aí numa impostora, com tantas situações. Vocês viram que eu não falei nada de sonho ainda lá, do futuro. Estou falando de agora, do nosso dia a dia, ó, questões de trabalho, questão de relacionamento. Mas outra coisa que é fácil demais de sabotar, finanças. Eu fiquei durante praticamente 10 anos da minha vida sem ter... Eu sempre fui muito organizada nas finanças, mas eu não tinha um controle e uma visão de longo prazo do quanto ter uma reserva financeira, de ter as finanças organizadas, de ter a vida toda bonitinha e organizadinha, representava no sentido de ter liberdade de tomar decisão. De não estar sempre dependendo de estar ou num relacionamento ruim, ou numa empresa ruim, ou no trabalho que eu não gostasse, ou não ocupando 99,9% do meu tempo com o trabalho, sem conseguir equilibrar outras áreas da minha vida, porque eu nunca tive esse olhar. E aí eu comecei também a analisar, por que eu tenho essa visão? Porque tem gente que tem a crença de que ter muito dinheiro não é bom, que o dinheiro é sujo, que só tem muito dinheiro quem ganha dinheiro de forma desonesta, e tem inúmeras coisas. A gente acha assim que só acontece com os outros, mas se a gente for analisar, isso tudo também está enraizado de uma forma muito forte na nossa mente, que nos traz para acionar. É sempre importante pensar
no que a gente acredita, nas nossas crenças, como gatilhos para acionar todo esse ciclo. E uma vez que esse ciclo de autossabotagem é acionado, o seu cérebro sempre vai escolher alguns mecanismos, eu falo deles lá no e-book também, explicando cada um deles, para poder te tirar dessa situação. Então, o que a gente precisa ficar com ter muita atenção é da gente estar sempre conhecendo um pouquinho mais, tá sempre aprofundando um pouquinho mais, sempre explorando esse processo de autoconhecimento, de autoconfiança, porque não dá para a gente ensinar ninguém a ser autoconfiante. Olha, senta aqui que em tantas horas de curso ou tantas horas de aula vou te ensinar a ser autoconfiante. Dá para ensinar como se conhecer, quais que são os fundamentos, o que a gente está escolhendo acreditar, quais são as bases, né, que você criou o seu comportamento. E aí isso dá para, usando ferramentas apropriadas, tudo bem certinho e bem orientado, ir mudando e tendo também essa... Ele é um processo contínuo, né? Hoje eu tenho aí 10 anos de experiência, especialização em comportamento humano, em psicologia positiva, em coaching, e de vez em quando eu me pego aqui identificando um comportamento sabotador, um medo, uma crença, alguma coisa que eu preciso mudar e que eu preciso aprimorar também. E assim, o que eu acredito? O e-book, eu já começo primeiro parágrafo eu já falo, eu não tô aqui para colocar o dedo na sua cara. Porque eu acredito que todas as pessoas estão tentando fazer o seu melhor. A gente pode não conseguir, e tentando porque está conseguindo sempre. Quem é mãe aí vai entender. De vez em quando eu penso assim, falo, gente do céu, minha filha hoje está com 27 anos. Se fosse hoje, eu faria isso tão diferente, mas sim, talvez não foi o melhor naquele momento, mas foi o melhor que eu podia fazer. Então eu entendo que todo mundo está fazendo o seu melhor. Se você não está fazendo o seu melhor, aí é o seu primeiro ponto de evolução. Então, se você não está dando o seu melhor para tudo que você está fazendo, é o seu primeiro ponto de evolução. E não é você tentar ser perfeita, você tentar ser perfeito em tudo. Não, é você fazer o seu melhor. Hoje o seu melhor pode ser desse tamanho, amanhã ele pode ser maior, depois ele volta para ficar pequenininho, mas é você ter consciência de que você está fazendo o seu melhor. Então, não faz sentido a gente ficar massacrando, primeiro, um processo que é primitivo, que é natural, que acontece com todo mundo. E segundo, que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo rolê. Então tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. Agora, você investir, que você pode e precisa investir no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, na sua evolução. Porque aí você vai cada vez melhorando isso. O que resulta tudo isso que a gente está falando isso? Nos comportamentos. Então você está com a régua sempre alta. Aí às vezes você está no seu limite de tudo. De tempo, de energia, de dedicação. E você está realmente com aquela sensação assim, não aguento mais. Mas você mesma acha em cima. E aí vem a autocobrança, né? Vem essa sensação de incapacidade, vem você se sentindo uma fraude, tudo isso que a gente falou no início, que é a tal da síndrome da impostora. Então, assim, não fique... E eu não vou falar assim, baixa essa régua, que a gente sabe que tem todo um processo. Mas agora, assim, os primeiros passos detalhadinhos da tia Jaque, bem explicadinho, com muita paciência, com muita calma, com muito entendimento... E de uma forma que eu tenho certeza que vocês conseguem fazer, porque tem uma ferramenta prática lá, que vocês, assim, é tão simples, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar assim, caraca, agora complicou, porque já ficou simples de identificar, só vai depender de você colocar a mão na massa e fazer. Mas isso tudo tá detalhadinho no e-book que eu vou liberar para vocês na quarta-feira.
Para os outros eu entendo que é o melhor possível, claro, mas para mim é o que você está falando. Você está perfeita falando na minha cara. A gente tem essa facilidade, né, de para o outro é mais fácil da gente aceitar o limite, respeitar a falha, ajudar, ser generosa, mas aí tudo isso envolve comportamentos sabotadores, tá? E é bom que vocês continuem acompanhando aqui no Instagram. E agora, se vocês forem maratonar todos os conteúdos que estão no feed, vocês vão entender um pouco mais a conexão com tudo isso que eu estou falando aqui. Porque é a questão da generosidade, né? Você está sendo generosa ou você está sendo boazinha? Você está sendo boazinha ou você tem uma necessidade de aceitação tão grande que você diz sim para todo mundo e diz não para o que é importante para você? Ou às vezes você não tem tempo nem de parar para pensar no que é importante para você, que você já entrou tanto no automático que esse tipo de reflexão tem nem espaço, né? Você tira 5 minutos do seu dia para pensar nisso, já deu errado, né? Não tem 5 minutos para fazer isso. O que isso tem a ver com autoestima? Nós já falamos sobre isso, é a forma que você se reconhece. Sobre autoestima, tem uma aula que está assim maravilhosa, detalhada, que você também pode ir lá assistir. Mas a questão da autoestima é o seguinte: a gente também tem muito essa coisa de eu tenho problemas de autoestima. Então vamos olhar sobre 2 pontos. A questão de quando você acha que você é pouco em algo, vamos pegar o exemplo do trabalho. Você acha que você é incompetente para fazer algo no seu trabalho. E você realmente é incompetente para fazer algo que você precisa no seu trabalho. E você não está fazendo nada para melhorar isso. Porque competência, vocês sabem, né, gente? Eu estou xingando ninguém. É você ter a habilidade, conhecimento e habilidade para fazer algo. Então, se você precisa, por exemplo, usar o Excel, fazer planilha de Excel, e você não sabe fazer, você é incompetente para isso. Então, você precisa ir lá e aprender tudo sobre Excel, tudo que você precisa para executar o seu trabalho, e pronto, resolveu o seu problema. Agora, você tem um monte de coisas que você acha que você não é boa. Eu não me acho competente, eu não me acho interessante, eu não me acho bonita, eu não me acho magra, eu não me acho isso, eu não me acho aquilo, mas também não está fazendo muita coisa para poder mudar. E aí vem o primeiro ponto da mudança, que é a autorresponsabilidade. Então, a autoestima você tem que analisar. A autoestima, você tem que olhar nesse sentido. Então, eu consigo melhorar a minha autoestima? Consegue. Você consegue melhorar a forma que você se percebe, como você se estima, sendo mais interessante, sendo mais competente, sendo mais bonita, lendo mais, se desenvolvendo, falando sobre outros assuntos. Não me acho uma pessoa interessante porque eu só falo de trabalho. Aí você não faz novos amigos, você não vai em novos ambientes, você não muda nada por conta disso. Então, você consegue melhorar. E tem um outro ponto, é que às vezes acontece da pessoa ser muito e ela não se perceber sendo muito. Sabe aquela pessoa que faz, que é poderosona, que é top no trabalho, é top na vida, consegue... E mesmo assim, essa pessoa não se acha suficiente, se acha incapaz. Isso é um problema de autoestima. Isso é uma questão que precisa ser avaliada. A autopercepção está diferente da realidade. Agora, se a sua autopercepção está em acordo com a realidade, é plano de ação e botar a mão na massa. Vamos fazer. Não dá para também ficar assim, eu queria muito melhorar a minha autoestima, mas eu não queria fazer nada nesse sentido. Não, desculpa, mas isso aí o e-book também não resolve. Mas ele facilita para você enxergar qual que é o caminho para colocar isso para funcionar. Então, assim,
se sente incompetente, não se sente interessante, não se sente atraente, não se sente inteligente. O que que tem nesses aspectos que você consegue fazer? Como que é a percepção que você tem e assim, o que as pessoas costumam falar sobre você? E aí, como a Rô falou, né? A gente costuma se cobrar muito, mas às vezes o que a gente está dando realmente é o nosso melhor. E a percepção do outro também. Então, como que está a percepção do outro com relação ao que você está fazendo, ao que você está entregando? Assim, a percepção em geral é muito boa, sou muito reconhecida, as pessoas gostam de trabalhar comigo, de se desenvolver, mas tem para aquela pessoa lá no trabalho, eu nunca sou suficiente. Aí você pega e foca tanto naquela pessoa que você esquece de quem você é. Você começa a tentar ser quem aquela pessoa quer que você seja. Só que assim, aquilo ali que você está recebendo daquela pessoa faz sentido? É você? É o que você acredita? É o que você está fazendo? Isso é um bom passo também para a gente poder entender relações tóxicas, concorda? Você consegue ver, pô, se só tem uma pessoa no seu trabalho, ou se você é uma pessoa massa pra caramba, e só no seu relacionamento que você não é lá essas coisas. Então, olhem para isso. Olha o que você tem de bom. Para de se comparar. Uma coisa que a gente faz muito também. Eu não me acho boa. Ai, quem que é boa? É a fulana lá do Instagram. Ou o cicrano lá do Instagram. Aí você também fica bitolado. Você fica bitolado em querer agradar a única pessoa do seu trabalho que não te reconhece. Você fica bitolada em dizer para você mesma que a fulana lá do Instagram tem o cabelo bonito e você não tem. Você sabe o que você está buscando com isso? Validar. Você quer validar que você realmente não merece. Que você realmente é incapaz. E aí, isso leva você para uma zona extrema de conforto. Falar, tá vendo? Eu sempre falei, eu sempre acreditei. Porque a comparação que você busca não é uma inspiração para você sair do ponto A e ir para o ponto B. Você só está querendo se comparar para você se manter num papel de vítima onde você não consegue fazer muita coisa. E aqui nós não temos vítimas, nós temos protagonistas. Todo mundo aqui com plenas capacidades de evoluir e a gente nasceu para brilhar. Se não for para isso, a gente nem levanta da cama, né? Para fechar, o que eu considero o tripé da evolução. Primeiro, autorresponsabilidade. Então, acabou, hein? Acabou isso de... Acabou. Eu sou capaz. Eu sou capaz de tomar boas decisões. Eu sou competente para realizar o meu trabalho. Eu sou capaz de dar atenção para os meus filhos. Eu sou capaz de fazer treinos diários. Porque aí quando você começar a falar isso para você mesma vai identificar que você é uma fraude. Se você não estiver fazendo. E você não vai querer isso. Você vai querer mudar a sua situação para você evoluir cada vez mais. O outro ponto, autoconhecimento. Falei aqui até. E nesse quesito, o primeiro passo que você vai fazer é na quarta-feira pegar o link do e-book que eu vou passar aqui com descontaço de Black Friday. Vocês não vão nem acreditar, gente. Vocês vão falar assim, o que é isso? É isso. Pode acreditar, é isso mesmo. Para você começar o seu processo de autoconhecimento. O e-book, ele te dá algumas ferramentas para você iniciar esse processo que a gente já entendeu aqui, que é constante. E aí, o último, né, para fechar o tripé, é o autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento só é possível com ação. Tudo que você vai ler lá no e-book e colocar em prática e começar a mudar essa realidade. Primeiro passo, autorresponsabilidade, coloca o seu processo de autodesenvolvimento e de autoconhecimento como prioridade. Tira um tempo para você, dedica 10% do que você dedica para as outras pessoas para você. Começa assim, não precisa fazer muito mais do que isso não.
Vê tudo que você faz por todo mundo, faz 10% só por você. Que aí você já vai conseguir entender que você já vai mudar muito e já vai começar esse processo de uma forma muito legal. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Boa noite, bom descanso. Se amem, se cuidem. Tchau, tchau.